Bom, agora eu vou começar a maratona, né, de áudios barra vídeo, porque tá sendo gravado em áudio, né, mas tá sendo postado em formato de vídeo, então não se apeguem a detalhes, porque eu não sou editora profissional, eu só sou uma brasileira que, como todo brasileiro, dá-se um jeitinho. Enfim, eu vou começar a relatar agora sobre minha filha mais velha, e então vamos ter que voltar, né, no ano de 2008, onde tudo começou, né? Então, em 2008, como toda família normal, eu e meu marido, a gente trabalhava, eu tinha a minha filha mais velha e minha segunda filha, né? Que na época, a mais velha estava com 8 anos e a segunda filha estava com 5 anos. E como uma família normal, né? Eu trabalhava em fábrica, meu marido trabalhava em fábrica e minhas filhas frequentavam a escola japonesa. Então, mês 5, né? Que aqui no Japão, o Golden Week, que seria férias, né? Alguns dias, né, de folga. Então nós programamos uma viagem para praia, né? Só que em outro estado. Então fomos, né? Na época que as crianças estavam de folga, de férias e a fábrica também parou. Ficamos apenas um dia lá e gostamos, conhecemos, né, a praia de Niigata. E resolvemos fazer um novo planejamento no mês 8, que aqui no Japão é o Natsuyasumi, que seria férias de verão, que ele é um pouco mais longo, né? Tanto a escola quanto as fábricas têm um período mais longo, né, de folga. E assim fizemos, né? Nós reservamos um hotel por 3 dias, e nessa época costuma ficar cheio, né? Então a gente já fez reserva antecipada. E fomos, né? Só que a minha filha mais velha, ela nasceu uma criança totalmente normal, né? Então até os 7 anos, parte dos 8 anos dela também, é que um pouco antes, né, de realmente tudo acontecer, ela tava assim, né, com alguns sintomas físicos, ela reclamava bastante de dor de cabeça. E ela estudava numa escola japonesa que tinha uma tradutora, então a tradutora sempre entrava em contato comigo, né, me relatava os sintomas dela, tudo. E ela também estava reclamando de problema de visão, né, que ela não estava enxergando. Então, na época eu ainda pedi pro meu Tantosha, seria o responsável, né, da empreiteira, levar ela no médico para mim, né, para eu não precisar faltar no serviço. Ele pegou, levou, e ele voltou com o diagnóstico simples que ela estava cega, né, que ela não estava enxergando nada. Então, mas não foi falado mais nada, né? Eu até lembro que eu fiquei, tipo, meio assim quando ele me falou, né? Mas fomos investigar, não tinha dado nada, né? Mas nenhum médico chegou a fazer algum tipo de exame mais específico. Então, e assim foi indo, né? E os sintomas dela começaram a aparecer, sim, né? Ela começava de manhã, assim, antes de ir pra escola, ela acordava meio enjoada, vomitando e dores de cabeça. E eu percebi também que ela tava perdendo um pouco o equilíbrio físico dela, né? Então ela tropeçava bastante e... Bom, enfim, a gente nem fazia ideia mesmo que já eram sintomas do tumor, né? Então, o que aconteceu? Mês 8, nós fomos, né, pra essa praia, que fica em outro estado. Eu moro em Guma. Essa praia fica em Niigata, eu nem sei o estado que é, mas é longe daqui, né? E durante a viagem, tudo normal, correu tudo bem. E chegando lá, né, nós até fomos antes do horário que... Na verdade, um dia antes da nossa reserva no hotel. Mas como já estava todo mundo cansado por causa da viagem, as crianças já estavam cansadas, então a minha intuição falou muito, muito forte. E eu falei pro meu marido, né, em vez de ficar no carro, vamos procurar algum hotel pra gente ficar só uma noite mesmo, né, até conseguir entrar no que a gente já tinha feito a reserva. Então, rodamos alguns hotéis e realmente estava muito, muito caro para pernoitar. Mas não teve jeito, a minha intuição falou mais forte. Então, o que eu fiz? A gente parou em um que tinha vaga.
Tava bem caro, mas eu simplesmente falei pro meu marido, a gente tem dinheiro, vamos entrar. Ele ainda ficou meio bravo comigo, mas quando a minha intuição fala forte, eu sigo mesmo. Entramos nesse hotel e durante a noite ela já começou a passar mal. Então ela começou com crise de vômito, vômito sem parar, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo. Então aqui, normalmente os hotéis você faz a entrada por volta das 3, 4 horas da tarde, né? E de manhã, 10 horas da manhã, você tem que sair. Então, quando a gente foi sair do quarto, a minha filha pegou e ela desmaiou, né? Aí a moça da limpeza, a camareira até falou, né? Volta de novo, porque mês 8 aqui é muito quente, é o pico do verão. Então ela falou, dá uma descansada aí, né? Porque tá calor. E depois vocês saem, né? E não teve jeito, mesmo dentro do quarto com o ar ligado, ela não tava melhorando, né? Ela ficava entre o desmaio e acordar, desmaiava e acordava. E aí essa mesma funcionária pegou, anotou um telefone pra gente, né? De um hospital, porque como a gente não era da região, a gente não conhecia nada. E a gente levou ela. E a gente não estava encontrando, porque naquela época a gente nem tinha o costume de usar o Navi, né, o GPS. Então a gente foi perguntando, inclusive a gente parou no posto policial para perguntar, né, onde que era. Eles deram uma orientada e a gente conseguiu chegar numa clínica. Aí nessa clínica o médico examinou e ele não falou nada. Ele pegou, receitou um medicamento para dor de cabeça e liberou. Só que eu já tinha decidido, né, que como ela tava passando muito, muito mal, eu iria voltar, né, pra Guma. E eu precisava que ele desse pelo menos um soro, né, porque ela tava ficando muito, muito fraca. Então, depois de muito insistir, ele resolveu aplicar um soro nela durante 2 horas, né, pra ela não ficar desidratada. E assim foi feito, só que na hora que a gente foi no balcão, né, pra poder pegar o medicamento, ela pegou e desmaiou, né. Aí quando ela desmaiou, todo mundo veio correndo, né, pra socorrer. E inclusive nessa hora, uma das enfermeiras pediu pra mim de volta o medicamento, né. E eu, na hora daquela confusão toda, acabei até entregando. E no final, é que na verdade esse médico tava medicando sem ele mesmo saber, né, a gravidade da situação. E ali ele foi pedir uma transferência para um hospital maior, né, para que pudesse fazer algum tipo de exame, porque ele não tinha, como era uma clínica, né, ele não estava preparado para fazer algum exame mais detalhado, e assim foi feito, né. Nós fomos todo mundo de ambulância e para um hospital grande. Aí nesse hospital também não deu certo, eles transferiram de novo para outro hospital e até aí a gente nem sabia mais onde que a gente estava, né? E o nosso carro tinha ficado nessa clínica, então a gente não fazia ideia onde a gente estava. E chegando no hospital maior, que era um hospital universitário, né, de Niigata, isso já era tipo bem tarde da noite. O médico, na hora, ele pediu, né, um exame. Ela já estava totalmente apagada. Ele pediu um exame de MRI, ressonância magnética, né? E na hora mesmo, quando ele olhou assim o resultado, ele chamou eu e meu marido, né? E mostrou assim na telinha do computador. E simplesmente falou, né? Vocês sabiam que a filha de vocês tem um tumor cerebral? Nós olhamos um pra cara do outro e falou, não. E aí ele simplesmente falou, né, ela já tá apagada, ela tá totalmente inconsciente, ela precisa fazer uma drenagem, né, do líquido que acumulou no cérebro, que ela entrou num quadro de hidrocefalia. E nós dois precisaríamos autorizar, né, essa drenagem. Só que o Nihongo, como é termos médicos, a gente não estava entendendo, então nessa confusão toda eu tive que ligar para uma amiga, né, que aqui de Guma, que faz tradução, e através do telefone mesmo ela fez a tradução para a gente poder entender direitinho o que estava acontecendo. E assim entregamos na mão de Deus. Então ela foi umas 2 e pouco da manhã, ela estava entrando na sala de cirurgia, né, para poder fazer a drenagem. Eu vou continuar em outro áudio para não ficar longo.